dia, povo de Deus. Vamos chegando aí, daqui a pouco a gente vai começar. Mais uma transmissão, mais um tempo na presença do Senhor. Muito feliz com você. Muito feliz, né? Pra gente ter mais tempo de compartilhar a palavra de Deus. Amado e amada do Senhor. Glória a Deus pela tua vida. E que seja mais um tempo agradável com esse Deus maravilhoso. Então vai se ligando aí, em nome de Jesus. Vai avisando o povo, os retardatários aí. Ó, gente, a escola dominical. Tô vendo aqui chegando já, Alexandre. Emerson, família aí. Eita, que família abençoada, hein? Um beijo pra vocês, queridos. Saudade de vocês. Não vejo a hora de poder ver esse meninão aí. Henrico. Beijo no coração de vocês nessa manhã, em nome de Jesus. A Alda já apareceu aqui também. Tô vendo aqui alguns comentários aqui. Bênção. Nessa. Glória a Deus. Eu espero que no teu coração tenha essa expectativa, né? Esse tempo na presença de Deus, de poder ser ministrado, Ele falar ao teu coração mais uma vez, e eu sempre fico muito feliz com esse tempo que a gente tem, apesar dos pesares, né? Apesar de muita coisa estar acontecendo, mas a gente sabe que a mão de Deus ela está governando. E aí a gente vamos estar iniciando agora, né? O povo que for chegando vai chegando aí, mas até em respeito a você que está conectado aí já no horário certo. Então vamos orar. Pai de amor, muito obrigado. Obrigado, Deus, por termos, a Deus, a tua graça sobre nós, a tua misericórdia sobre nós. Obrigado, Jesus, porque um dia o Senhor morreu na cruz do Calvário mudando a nossa realidade. Obrigado, Senhor, porque sem a tua graça nós não avançaríamos, nós não sobreviveríamos. E nesta manhã, Deus, que não seja diferente, Pai, que o Senhor venha a cuidar de todos nós, abençoar as nossas vidas. Ministra no nosso coração, Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para falar, ó Deus, a nos dizer, ó Deus, acerca da Tua palavra, ó Deus, que, Pai, eu seja apenas um canal, seja apenas um instrumento usado por Ti, Deus, e o que o Senhor ministrou no meu coração, Deus, que eu possa traduzir de forma simples, de forma entendível, Deus, ao coração e à mente do Teu povo, para que gere, ó Deus, alguma coisa, ó Deus, que venha do Senhor. Ó Deus, gere mudança, gere comportamento, gere ações, mas todas elas voltadas para o Senhor. E esse é o meu desejo nesta manhã, Senhor. Por isso, Abba Pai, nós louvamos o Teu nome. Abba, nós te exaltamos neste momento. E te damos as boas-vindas neste lugar, Senhor. Que não só a minha casa, mas a casa de cada irmão, de cada irmã que nesse momento está conectada aqui, Deus, conosco, esteja sendo invadida, Deus, com a Tua presença, com o Teu bálsamo, com o Teu renovo. E é esse o nosso desejo nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amados e amadas de Deus, é muito bom estar com você. E nós vamos estar entoando uma canção, uma ou duas. E hoje eu vou bem moderadamente, porque
minhas cordas vocais não estão tendo descanso. E a gente vai tentar cantar alguma coisa aqui. Canta comigo. Pela cruz, gentilmente, e eu, quebrantado por seu quebrantado por seu amor. É Ele que nos quebranta. Glória a Deus, queridos. Eu quero nessa manhã falar com você em cima de uma palavra que a gente tem ouvido falar nos últimos dias, um texto bíblico que tem sido muito mencionado nas orações, nas ministrações, até por conta do tempo que a gente está vivendo. E eu quero ler com você 2 Crônicas, no capítulo 7, mas eu não quero ler começando no verso 11. Eu quero ler começando no último versículo, no penúltimo versículo com você. 2 Crônicas 7. Para você que está aí conosco nessa manhã, nosso bom dia, a paz do Senhor Jesus para você, que a presença do Senhor ela já tenha adentrado aí a tua casa nesse momento, que teu coração já esteja aí realmente sentindo algo diferenciado da parte de Deus, em nome de Jesus. 2 Crônicas, no capítulo 7. Quero ler com você o verso 21 e 22. Segunda Crônicas 7, versos 21 e 22. Já podemos, amado? Já pegou a espada aí? Já está armado ou armada? A secretária já compartilhou aí com vocês aí o texto aí, ó. 2 Crônicas 7, versos 21 e 22 diz assim a palavra de Deus. Desta casa, agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e dirá: por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? Respondeu Eliá: porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses
e os adoraram e os serviram. Por isso, trouxe sobre eles todo esse mal. Preciso continuar? Muitas vezes o povo não dá crédito para a palavra de Deus, né? A gente até entende, mas a gente que é cristão, a gente entende algumas coisas assim com muita tranquilidade. E nessa noite, ou perdão, nessa manhã, não é diferente, queridos. Esse texto aqui, ele está inserido dentro do contexto do verso 11. Agora eu vou lá no verso 11. Volta aí um pouquinho. Olha o que diz o verso 11. Assim Salomão acabou a casa do Senhor, a casa do rei. Tudo quanto Salomão entendeu fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Ou seja, aqui a gente tem claramente uma promessa de cuidado de Deus feita a Salomão. E aí, olhando para esse texto, queridos, por que eu comecei pelo verso 21? Porque o verso 21 é a resposta de muita coisa para mim e para você. O versículo 21 vai dizer: por que procedeu assim o Senhor com esta casa? Porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais. E aí, olhando para isso, me veio aquela famosa pergunta ou questionamento que talvez passou na tua mente, no teu coração nos últimos dias. Por que está acontecendo tudo isso? Talvez você já tenha se perguntado, talvez pessoas ao teu redor já tenham se perguntado. Por que está acontecendo tudo isso no mundo? Por que está acontecendo tudo isso no Brasil? Por que essa enfermidade está assolando a terra? Aqui está a resposta, que eu vou compartilhar com você nessa manhã. E aí, olhando para essa enfermidade, e aí eu quero trabalhar na tua mente, no teu entendimento. Qual que é a classe mais vulnerável dessa enfermidade, queridos? Pessoas acima de 60 anos, ou seja, os idosos. E aí, olhando biblicamente, quem são os idosos? Quem eram ou quem são os idosos olhando biblicamente, olhando dentro de um contexto bíblico? Patriarcas e matriarcas. Pessoas responsáveis, literalmente, por suas famílias. No quesito cristão, de escolha cristã, no quesito de ensinamento. E aí, essas pessoas tiveram responsabilidade comigo e com você. E com as pessoas que estão espalhadas no mundo. Se hoje você é o que você é, pessoa boa ou pessoa má, existe um peso de responsabilidade sobre seus pais e avós. Isso é fato, queridos.
Disso a gente não tem como correr. Pessoas que foram literalmente responsáveis pelo teu crescimento, pela tua instrução, pela formação do teu caráter. Isso não tem como correr. E os patriarcas, não sei se você sabe disso, mas no passado eles eram responsáveis por várias questões. Até a questão de escolha cristã, né? A gente sabe aí da questão da circuncisão, que acontecia com o bebê de 8 dias de nascido, né? Ele não escolhia se ele ia pertencer ao povo de Deus. Nós já ministramos isso, nós já estudamos sobre isso na igreja. Mas aquele patriarca, ele pegava aquela criança e circuncidava com 8 dias. Para que ela, a partir daquele momento, ela passasse a pertencer ao povo de Israel. Sinal de pertença ao povo de Deus. Casamento. Quem que escolhia casar igual você escolhe hoje? Ninguém escolhia, os casamentos eram todos arranjados. Por aí vai, eles tinham uma responsabilidade muito pontual no futuro da população. Especialmente no futuro de seus filhos e netos. A instrução bíblica. Não existia Bíblia, igual eu e você temos. Isso aqui não existia. Era tradição oral. Era fala. Por isso que lá em Deuteronômio fala para instruir, para ensinar, andando pelo caminho, assentado pela mesa, ao andar e levantar. Porque essa era uma responsabilidade dos patriarcas. Então, queridos, é algo assim que é muito sério o que a gente está colocando aqui, porque quando a gente olha para dentro de um contexto bíblico, algumas coisas fazem todo sentido. Aí a gente olha para o lado clínico e aí a gente vai ver, não, porque é uma classe que é mais vulnerável em termos de saúde. Não é isso aí não, querido. E essa é a resposta que a medicina dá. Mas a resposta que a Bíblia dá é a classe que tem um peso de influência sobre a sociedade. Não sei se você está conseguindo acompanhar a linha de raciocínio. Eu espero que sim. Eu espero que sim. Vou te dar um exemplo claro. Se hoje eu sou cristão, se hoje eu sou servo de Deus, se eu cresci dentro dos princípios bíblicos, é porque lá atrás meus pais me ensinaram esse caminho. Me nortearam neste caminho. Eu, graças ao divino e bom Deus, eu sou filho de pai e mãe crente, servo de Deus. Talvez essa não seja a tua história. E aí, por isso que provavelmente você encontrou o evangelho muito tardio. Talvez agora na fase adulta, talvez você tenha aí 1 ano, 5 anos, 10 anos de convertido. Porque essa instrução não aconteceu com você. Assim como na vida de muitas pessoas, essa instrução tem sido colocada à parte. E é isso que eu quero chamar a tua atenção. Porque aqui, quando a gente olha para esse livro de Crônicas, e aí, voltando até um pouquinho, se você olhar no capítulo 5, você vai ver que Salomão, ele traz a arca para o templo. Aí no capítulo 6, Salomão ele faz uma oração bem consistente ao Senhor. E aqui no capítulo 7, aí Deus já está legitimando essa aliança, porque Salomão ele passa 14 dias, presta atenção nisso, 14 dias festejando e celebrando ao Senhor. 14. Basta você olhar comigo aí no verso 8 e no verso 9. Ele faz 7 dias de festa, e aí depois 7 dias de festa são emendados em mais 7 dias, que são a festa do tabernáculo. Ou seja, 14 dias celebrando e festejando ao Senhor.
E aí eu vou e volto para a questão dos patriarcas. Quando você chegou nessa terra, o carnaval começou com você ou ele já existia? Existe uma festa feita para Satanás que dura 4 dias. Quantos dias o povo para festejar para o Senhor no calendário? Você começa a entender? O que está por trás é muito mais sério do que a gente pensa, queridos. Foram escolhas feitas pela humanidade que hoje ela só está pagando a fatura. E aí a gente vai ver isso claramente nos versos mais abaixo. Escolhas. A humanidade ela veio escolhendo caminhar sem o Senhor. E aqui ele fala, no primeiro momento, de um cuidado que existiria, e aí posteriormente ele fala das consequências de escolher não caminhar nessa direção. Basta você olhar comigo aqui. Olha aqui no verso 19. Verso 19. Olha aí comigo. Porém, se vos desviardes e deixar os meus estatutos e os meus mandamentos que vos prescrevi, o que é uma prescrição de receita, querido? Você vai ao médico, o médico vai e te passa uma medicação, e aí você escolhe não tomar essa medicação. O que você está fazendo? Inevitavelmente você está sendo desobediente ao seu médico. Inevitavelmente você está falando que o que teu médico receitou não serve para nada. E aí você vai fazer do teu jeito. Aí não toma medicação e não melhora. Você está entendendo o mistério, querido? É forte. Se eu trouxe maná fresquinho para mim agora de manhã, estou compartilhando com você. É muito forte. É tudo bíblico. O que está acontecendo com o mundo hoje é consequência de escolha de viver no pecado. Escolha de não viver seguindo os mandamentos que ele prescreveu. Escolha. E toda escolha, ela vai ter uma consequência. Boa ou ruim. E aí ele vai dizendo que vos prescrevi e fostes e servistes a outros deuses e o adorardes. Não vou nem entrar aqui na questão da idolatria. Dia disso, dia daquilo, não vou entrar nesse mérito aqui não, queridos. Porque a idolatria, a adoração a Deus, o Deus, na verdade, é tudo aquilo que toma o lugar do Senhor. E na vida da humanidade hoje, o grande Deus é o dinheiro, não é o Senhor. Na vida de muitas pessoas. E aí é obrigado ele a parar a economia para o povo entender. Eu estou acima do dinheiro. Aí está quebrando um monte de empresário aí. Um monte de empresário que achava que se bancava, que achava que ele era o dono da sua vida, que ele que tocava a sua vida. Existe um Senhor que governa a minha vida, a tua vida e o universo. E o povo simplesmente tinha se esquecido disso, então ele está tentando trazer essa memória ao povo. E eu vou seguindo. Então vos arrancarei da minha terra, que vos dei, e esta casa que santifiquei ao meu nome, lançarei longe da minha presença. Tudo por conta da escolha de não querer caminhar debaixo da tutela do Senhor. É o que o mundo tem feito hoje, queridos. Aí
Paris, que é o grande... Olha como é que está Paris. Itália que... olha como é que está a Itália. A China, que é o grande importador de muita tecnologia para o Brasil. Olha como é que ficou a China. Tudo que você tem de eletroeletrônico aí, se você abrir os componentes, eles são todos chineses. Alguns até já vêm por fora lá, made in China, né? Já está escrito lá. É tudo lá, tudo vem de lá. Aí chega no Brasil, sofre uma certificação, e aí recebe uma casca nacional, e aí tá tudo certo. Olha aí o Brasil. Olha o Brasil. Como que tá o Brasil? Escolhas, queridos. E aí, queridos, houve uma sequência de ações humanas que bagunçaram todo o coreto. Assim como o Senhor lhe pediu algumas coisas, e colocou algumas coisas, no verso 16 ele vai dizer: porque eu escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Ele escolheu. Ele escolheu. Ele escolheu um povo para que o adorasse. Ele escolheu. E não só escolheu, santificou. E o que mais a gente vê nos nossos dias hoje? Pecado rolando solto aí. A promiscuidade rolando solto. É estupro. Quantos casos de estupro você vê aí por dia? É estupro. É homossexualismo. É lesbianismo. Um monte de coisa aí que, biblicamente, o Senhor desagrada. É o povo roubando, superfaturando o produto, aí a fiscalização bate, fecha a empresa. Então o povo perdeu a mão. O povo perdeu a mão. O povo perdeu, sabe aquela campainha que toca, né? Você que deve ser mais novinho igual a mim, né? Você vai lembrar desse quadro. Os mais novos não, mas havia um quadro no Silvio Santos, né? Que o povo entrava numa cabine, aí botava um fone de ouvido, aí ele ficava perguntando lá: quer trocar não sei o que por não sei o que? Aí acendia a luzinha, aí a pessoa: sim! Ou então: não! E ele fazia lá as escolhas, mas sem ouvir, ela não estava ouvindo, ela estava escolhendo sem ouvir. Tá entendendo o rolo, querido? Tá entendendo? Escolher sem ouvir. Aí dá ruim, né? Dá ruim. Escolha sem ouvir a vontade de Deus para a nossa vida, queridos, dá ruim. Dá ruim. Então, conselho para você nessa manhã: escolha ouvir o Senhor. Escolha ouvir as orientações do Senhor para a tua vida, para a tua caminhada cristã. Escolha. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E aí ele vai dizendo: eu escolhi essa terra, e nela estarão os meus olhos fixos e o meu coração todos os dias. Verso 16. Mas aí ele fala: quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi. Ou seja, aqui ele está falando que ele vai cuidar, mas ao mesmo tempo que ele está falando que ele vai cuidar, que ele vai proteger, que ele vai estar atento, ele está condicionando esse cuidado a um caminho que já foi percorrido por Davi. Olha, se você for na mesma direção que Davi foi, eu vou fazer isso com você.
Se você for obediente como Davi foi, se você ouvir as minhas instruções como Davi ouviu, se você seguir nos meus caminhos como Davi seguiu, eu vou fazer isso com você. É isso que o Senhor está falando aqui para Salomão. Se fizer tudo o que eu te ordenei, se guardar os meus mandamentos e os meus juízos, conforme diz aqui, promessa de obediência. Mas a escolha por outro caminho, infelizmente, ela é possível. Se escolher não andar debaixo das orientações do Senhor, servir e adorar outros deuses, que é o que a humanidade tem feito hoje, se fizer essa escolha, aí tem as consequências. Que ele vai dizer: vos arrancarei da minha terra. Numa outra tradução bíblica, está dizendo: vos arrancarei pelas raízes. E aí, eu tive olhando essa expressão, queridos, arrancar pela raiz. Quando você arranca uma árvore bruscamente, sem afofar a terra em volta, isso, para essa árvore, será que é um processo doloroso? Ser arrancado com tudo assim, com toda a força. Será que é agradável? Esse tempo que a gente está vivendo, ele não é nada agradável. Mas ele é consequência de escolha. Deus arrancou pela raiz. Chega. Deu. Sabe aquela expressão de estar na tampa? Não sei se você conhece essa expressão aqui, mas lá no Rio ela é muito comum. Querido, estou na tampa contigo, ó, já deu por hoje. Foi aceitando um monte de coisa. Aceitando um monte de coisa. Aceitando o povo fazer samba carnavalesco falando da sexualidade de Jesus. Aceitou o povo fazer samba carnavalesco colocando Jesus sendo vencido por Satanás. Aceitou o povo falar aí acerca de ideologia de gênero, que o ser humano ele nasce assim. Ou seja, um monte de coisa. E aí confrontando totalmente os princípios bíblicos. E aí o povo inocentemente acha que o Senhor ele ia ficar olhando isso tudo e assistindo de camarote. Ai, que legal, né? Igual lá no tempo de Sodoma e Gomorra. Os caras estão... os caras querem pegar até os anjos, de boa. Nada a ver. É o amor. O importante é ser feliz. Esse é o discurso que rola hoje. Vai, crente. Importante é ser feliz. Vai ser feliz lá no inferno. Não vigia não pra ver. Abominação. Esse é o termo bíblico. Esse é o termo bíblico. Quer você queira, quer você não. E aí você que está me assistindo, queridão, talvez você não acredite nesse livro. Como eu já vi muitos desses que vão nessa linha, né? De defender a bandeira do homossexualismo, falar que, esse livro aí, paga para ver então, queridão. Boa sorte. Boa sorte. Só que lá na frente, quando vier a tua fatura, você não pode falar, mas ninguém nunca me falou nada. Mentira do capeta. Tô te falando hoje. Ou hoje, ou quando você estiver vendo esse vídeo. Amanhã, semana que vem, daqui a um mês, que ele vai estar postado aí. Então, queridos, as escolhas que a humanidade ela tem feito é que geraram essa fatura.
Aí, conclusão, qual que é a pegada hoje? Hoje existe um marco histórico. Não sei se você olhou por esse ângulo também. Hoje a gente está num jejum nacional. Os evangélicos do mundo inteiro, do mundo eu acredito que seja um pouco de exagero, mas do Brasil inteiro, esparramados aí por esse Brasil, estão fazendo um propósito de jejum hoje pela nação. Entrando justamente dentro desse texto, que é o versículo 14. E se o meu povo, ou seja, é uma outra condição, se, tão somente se, o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, ou seja, primeiro, reconhecer que sem Deus não é nada. Esse é o primeiro passo da humanidade. Essas pessoas, a humanidade, reconhecer que sem Deus ela não vai a lugar nenhum. Esse é o primeiro passo para a mudança acontecer. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, e aí o segundo passo, orar. Vida sem oração, ela não vai muito longe, não. E me buscar. E não somente buscar, e se converter dos seus maus caminhos. Caminhos esses que ele escolheu não seguir lá na frente. Que está no verso 19. Você percebe como é que a coisa é amarrada? O Senhor estabeleceu um caminho. O ser humano ele escolheu não ir por este caminho. E aí o Senhor pede, se esse ser humano ele se converter e voltar para este caminho, que ele escolheu não ir, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Esse é o contexto do versículo. Então existem algumas ações que hoje o nosso Deus está esperando da humanidade. Não necessariamente somente do Brasil, porque não é só o Brasil que está assolado. A ação que ele está esperando da humanidade. É necessário a humanidade reconhecer quem é Deus na vida dela. É necessário a humanidade reconhecer que existe um Deus que governa neste mundo. E não é Mamon. O nome dele é Yeshua. Aleluia. Ora, maço, e de calavachá. De calavaça. E calavachou, choromá. Yeshua. Yeshua. Todo joelho vai se dobrar. E toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. É promessa bíblica, querido. Promessa bíblica. O Senhor está gerando na humanidade um tempo de rendição, um tempo de humilhação. Um tempo de humilhação, um tempo de se render. Muitas vezes a gente canta: eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso para viver. É verdade? É verdade. Reconhecer quem Deus é. Não o que ele faz. Os arrancarei da minha terra, lançarei para longe da minha presença.
imaginando. E aí eu olho para esse texto, olho essa expressão, e aí eu vejo a oração de Davi lá no... Oh Deus! Eu vejo a oração de Davi lá no Salmo 51. Ele vai falar para o Senhor: não me lances fora da tua presença, nem retire de mim o teu espírito. É justamente o que ele pede. Porque ele sabia o que era ser lançado fora da presença. Ele imaginava. Quando ele fez aquela bobagem, né, de cair com Betsaida, ele experimentou o que era estar longe da presença do Senhor. E o Brasil está experimentando um pouco disso. Mas existe esperança para nós, querido. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei. Há uma sequência de ações humanas que precisam acontecer, querido, senão ele não vai ouvir. E é isso que eu quero chamar a tua atenção nessa manhã. Existe um sequencial de ações humanas que precisam acontecer para a mudança acontecer. O reconhecimento, a oração e o retorno. Reconhecer que Deus é Deus. Buscar a face de Deus, se humilhando e voltar. Sair do caminho torto, sair do caminho que estava vivendo longe da presença desse Deus e não, agora eu entendi. Eu entendi. Aí ele vai ouvir. Só espero que isso não seja tardio, queridos. Só espero que isso não seja tardio. Festa de 4 dias para Satanás. Quantos dias no calendário você conhece que para o Brasil para festejar para o Senhor? Só você pensar. Então, a humanidade ela tem feito escolha de caminhar literalmente assim, ó, debaixo da tutela de Lúcifer. Aí tá só pagando a fatura. Só tá pagando a fatura. Então que você que é cristão, você que caminha dentro dos princípios bíblicos, que tem entendido que este é o livro da verdade, conselho que eu te dou, querido, só permanece firme, porque é tudo promessa de Deus. É tudo promessa de Deus. E cabe a mim e a você fazermos o que esse povo aqui escolheu não fazer. Por quê? Porque procedeu o Senhor assim com esta terra e esta casa? Perguntar-lhe-ão, né? Por que procedeu? Por que está acontecendo isso? Aí vem a resposta de Deus. Porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais. Verso 21 e 22. Por isso que eu comecei por lá. Tudo que está acontecendo é escolha da humanidade. A humanidade está escolhendo caminhar sem Deus. Não sem Deus, que cada um tem o seu Deus. Buda, Maomé, Krishna, Gandhi, dinheiro, Jorge, João, Maria. Cada um tem o seu. Tem escolhido caminhar sem Jesus. Jesus é o único. Foi Ele que deu a vida por mim e por você. Esse é o único. Esses outros aí todos passaram. Foram líderes, foram pessoas de nome, de renome, pessoas com grande eloquência, pessoas com peso de influência, mas só. Agora, qual desses aí que, depois de 3 dias morto, ressuscitou? Eu só conheço um. A história humana só conhece um. Jesus. Tanto é que ele é até o marco zero da história.
Você pega um livro de história, quando você vai ver alguma data que está sendo mencionada ali, ela está escrita lá, ou AC ou DC. Tantos anos AC e tantos anos DC, ou seja, tantos anos antes de Cristo ou tantos anos depois de Cristo. Ele é o ponto zero da história. Será que esse cara tem relevância para a história humana? Pelo amor de Deus, me ajuda. Aí é querer ser ignorante. Não ver a importância de Jesus na história humana não faz sentido para mim. Então, queridos, em nome de Jesus, que o Senhor, que nos conclama a sermos um povo que se humilha na sua presença, a sermos um povo que ora, a sermos um povo que busca a sua face, a sermos um povo que verdadeiramente se converte dos maus caminhos, que esse Senhor, Ele possa receber de nós honra, glória e louvor através da nossa vida. E por onde você passar, querido, que você deixe um rastro de ser servo e serva do Senhor. Por que Davi era tido como homem segundo o coração de Deus, querido? Apesar de ter feito toda essa bobagem lá atrás. Assim como a humanidade está fazendo. Ou seja, tem tempo, dá para arrumar. Dá para arrumar. Mas é necessário reconhecer. Dá para arrumar. No Salmo 84 ele vai dizer, mais vale um dia na tua casa, do que 1000 dias em qualquer outra parte. O povo quer estar em tudo enquanto quer lugar, menos na igreja. Não faz sentido. Todo e qualquer lugar é melhor ou mais agradável do que estar na casa de Deus, do que estar no tabernáculo. Então, queridos, tudo o que está acontecendo são escolhas humanas. E eu espero que você tenha entendido isso, à luz da Bíblia. O texto é muito claro. Foi proposto escolhas. E a humanidade escolheu, infelizmente, ir pelo caminho que Lúcifer escolheu. O caminho da desobediência. E aí Deus só está fazendo assim, está puxando a rédea, sabe o cavalo quando ele está aceleradão? A esmo. Aí é necessário puxar a rédea para o cavalo. Opa, chega, parou, É o que ele está fazendo com o mundo hoje. E aí a minha oração é que o mundo ele tenha esse entendimento. Em especial o nosso Brasil. Porque a coisa ela só está no começo, para a glória de Deus. E aí o futuro nosso vai depender do posicionamento da humanidade. Que o Senhor verdadeiramente nos ajude. Que Ele nos ajude. Amém? Que essa palavra ela possa ter norteado a tua mente nessa manhã. E aí quando vierem para você com alguns questionamentos, mas está morrendo tanta gente, né? Aí você já sabe como responder e por que responder. Nossa, mas só o senhorzinho, morreu o senhorzinho na família tal, morreu o senhor na família tal, por quê? A resposta está aqui. Deus está tratando com os patriarcas que perderam a mão lá atrás. Abriram mão de caminhar com o Senhor. E é pelos patriarcas que Ele tem que trazer a família de volta. A começar pelos patriarcas, por conta do peso de influência. Isso no mundo espiritual tem muita coisa. Uma criança, quando ela vai para a igreja, ela vai porque alguém a leva. Peso de influência. Uma criança, quando xinga o primeiro palavrão, ela xinga porque ouviu de alguém. Peso de influência. Uma criança, quando ela grita com alguém, é porque ela ouviu alguém gritar com ela. Peso de influência. Uma criança é iniciada no trabalho X, B ou J
porque ela viu ou aprendeu com alguém. Peso de influência. Então, queridos, por mais que a humanidade tente se isentar desta responsabilidade, isso está fora de ordem. Existe um peso de influência que deve ser positivo, mas no momento tem sido extremamente negativo. E aí a humanidade está lá, ladeira abaixo. Ladeira abaixo. Quantos filhos e netos aí você vê que não respeitam seus pais e avós? Porque viram isso em casa, aprenderam isso em casa. Quantos jovens hoje são bandidinhos, vaporzinho, traficantezinho? Porque em casa tem um. Tá vendo lá, tá aprendendo. Então, é peso de influência, queridos. Eu poderia ir para todas as áreas aqui, a gente vai perceber que o peso de influência ele existe. Muita coisa que você é, muita coisa que você fala, são frases que seus pais falavam, seus avós falavam. Você sabe disso. Você sabe disso. Isso é peso de influência. E aí, debaixo dessa questão do peso de influência, se o teu pai, se o teu avô te ensinasse, só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Você entende? Peso de influência. Peso de influência. Então é isso que a gente tem que entender. Não terás outros deuses diante de mim. E aí o povo vai falar, não, mas hoje em dia não precisa seguir mais, não precisa mais obedecer os mandamentos, cara. Mandamento é imutável. Os princípios de Deus são imutáveis e são totalmente atemporais. Mas são conceitos que o mundo traz para você viver na vida fora da prescrição, conforme está escrito no verso 19. Ele prescreveu, ele trouxe uma orientação. Essa é a prescrição, este é o caminho, esse é o direcionamento. Mas escolheram não seguir a prescrição e viver debaixo de desobediência. Debaixo de um principado de desobediência. É importante acrescentar essa palavra. Então que o Senhor nos ajude. E que você possa ter sido ministrado nessa manhã de uma forma muito pontual, como Ele ministrou no meu coração. Eu acordei pensando, queridos, poxa, o que é que eu vou falar hoje? Vou trazer um estudo e tal. E aí o Senhor trouxe esse texto de 2 Crônicas à minha mente, tal, porque tem sido muito falado nos últimos dias. E aí, poxa, vamos entender isso melhor. Vamos entender isso melhor. E aí a gente percebe que tem muito mais coisa envolvida. Quanto a ti, verso 17. Se andares diante de mim como andou Davi, teu pai, e fizeres segundo tudo o que te ordenei, e guardares os meus mandamentos, e os meus estatutos, e os meus juízos, também confirmarei o teu trono no seu reino. Promessa que foi liberada a Salomão, debaixo de um princípio de obediência. Que o Senhor nos abençoe, queridos. E que Ele gere esse entendimento ao meu e ao teu coração. Vamos orar. Vamos orar, porque eu não sei se você está no propósito ou vai começar o teu propósito de jejum. Convido você a fazer nesse dia, colocando aí a situação do nosso país, colocando essa enfermidade que está assolando aí o mundo e está querendo se instalar no Brasil, para que o Senhor Ele faça conforme Ele apraz. Mas que na tua oração, querido, você peça isso, peça para que a humanidade tenha esse entendimento. Gera reconhecimento no coração humano de que sem Deus nós somos pó e cinza.
Infelizmente, queridos, tem muita gente que é autossuficiente. Você mesmo deve ter na tua família um monte de gente que diz, eu faço, eu aconteço. Não, eu que faço meu destino. Não, e tal, por aí. Você conhece? Tal, assim, ó. Não, o futuro eu que construo. Umas frases meio muquirana aí, meio bem totalmente fora da curva. Porque biblicamente, a Bíblia diz, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Então, são princípios, e aí por isso que eu estou chamando a tua atenção. Muitos princípios que hoje norteiam a vida humana, eles são totalmente contrários aos princípios bíblicos. É isso que eu quero chamar a tua atenção para essa manhã. Muita coisa que está legitimada no nosso mundo hoje, no nosso Brasil hoje, são princípios contrários à palavra de Deus. E quem que é contrário à palavra de Deus, amado? Quem que adora distorcer tudo que está nesse livro? Quem que adora falar que as coisas que estão nesse livro não são importantes? Quem que é? Quem que é? Então, só entender. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Ou seja, na outra tradução, o meu povo tem sido destruído porque lhe falta conhecimento. Não é ausência de inteligência, não. O povo é inteligente. É ausência de conhecimento da verdade bíblica. Conhecereis a verdade vos libertará. Nós já falamos isso aqui. Então é isso, querido. Que o Senhor nos abençoe. E que Ele gere no nosso coração esse desejo de caminharmos dentro dos princípios bíblicos. E que os próximos dias do nosso Brasil, eles estejam sendo cuidados pelo nosso Deus. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai de amor, Pai, eu te agradeço pela Tua palavra, Senhor. Te agradeço, Deus, pela instrução do Teu Espírito Santo ao meu coração. Ó Deus, porque se não for Ele a ministrar a mim, Deus, eu não consigo, Senhor. Se não for o Teu Espírito Santo a me revelar a Tua palavra, Deus, eu não consigo. Por isso, ó Deus, eu quero Te agradecer, Senhor, porque que seria de mim, ó Deus, se não fosse a Tua presença, Pai. Deus, continue a falar ao Teu povo, continue a falar ao meu coração, continue a nortear a caminhada da Tua igreja. E que nesse tempo, Pai, de confinamento, esse tempo de isolamento, Deus, das atividades, do convívio, Deus, ó Pai, o Senhor esteja realmente nos ajudando, Senhor. Esteja nos ajudando a entendermos algumas coisas. Mas principalmente, Deus, entendermos a Tua verdade, não a verdade midiática, Senhor, mas a Tua verdade, que é a verdade bíblica. Porque a verdade midiática ela é uma verdade condicionada a dizer aquilo que para eles é importante. E não a verdade real, que é a verdade da Tua palavra. Por isso, ó Deus, nos ajude. Nos ajude a realmente termos voz profética, ó Deus. Ó Deus, sobre esta terra, Pai. Neste momento eu quero já colocar a vida de cada homem, de cada mulher, ó Pai, que está iniciando este propósito neste dia. Esse propósito de jejum, ó Deus, esse propósito de oração em prol deste país. Ó Deus, em nome de Jesus, vai cuidando dessas vidas, ó Deus, vai revestindo, ó Deus, de Teu cuidado, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, vai verdadeiramente colocando neste coração as palavras certas no momento da oração, vai verdadeiramente ministrando nesta vida, ó Deus, os desígnios, ó Pai, que o Senhor tem para este dia, ó Deus, porque esse dia no âmbito espiritual, ele representa muita coisa. Historicamente, Senhor, nós sabemos que isso nunca aconteceu. Nenhum presidente sequer nos outros anos te deu ouvidos, que dirá propor um jejum para a comunidade. Por isso, ó Pai, nós entendemos que no âmbito espiritual isso tem um peso tremendo, porque foi legitimado sobre o nosso presidente, Pai, esta autoridade. E biblicamente nós também sabemos, quando a liderança, quando o governo, ele é temente ao Senhor, o povo se alegra, e quando ele não é, o povo geme, Senhor. Então, Deus, em nome de Jesus, dá ao nosso presidente, ó Deus, a Tua sabedoria. A mesma sabedoria, Deus, que o Senhor concedeu a Salomão para ele governar o seu povo, concede, ó Deus, ao nosso presidente. Ó Deus, que o nosso presidente, ó Deus, Bolsonaro, Pai, ele esteja recebendo de Ti sabedoria para governar a Tua terra neste momento. Porque sem a Tua sabedoria, Deus, que ele não receba a sabedoria humana, que ele não receba a sabedoria dos seus assessores, mas que ele receba, ó Deus, a Tua sabedoria. Porque neste momento, Pai, foi legitimada a ele a autoridade sobre a nação, Deus.
Não é outra pessoa, é Ele que está lá neste momento. Então é sobre Ele que tem que ser legitimada esta sabedoria, Senhor. Então abençoa a vida dele, Pai, em nome de Jesus. Cuida dele, Senhor, em nome de Jesus. Joga por terra, Deus, todas as retaliações, todas as investidas do inferno contra a vida dele, em nome de Jesus. Ó Deus, todas as frases, ó Deus, contrárias, ó Deus, o teu querer na vida dele, nós decretamos falência, em nome de Jesus. Ó Deus, e que o nosso país receba de ti o refrigério, Pai. Em nome de Jesus, Pai, cuida das nossas vidas, cuida das nossas igrejas, ó Deus, cada pastor ou pastora, Pai, que está, ó Deus, cuidando do seu povo, Pai, neste tempo, dá a eles, ó Deus, também o teu refrigério. Ó Pai, nós sabemos o quão difícil, Pai, ó Deus, esse trabalho, Pai, de preparar, ó Deus, essas ministrações, de forma que elas alcancem ao teu povo de uma forma muito mais abrangente, Senhor. Então, dá a eles também, assim como você tem me dado, a sabedoria, Deus. É o que eu venho pedir ao teu povo nesta manhã, Deus, sabedoria. Porque se não fosse sabedoria no governo de Salomão, Pai, o governo dele teria sido um grande fiasco. Então, Pai, em nome de Jesus, nos conceda a tua sabedoria para caminharmos, ó Pai, dentro dos teus princípios, dentro das tuas orientações, dentro de um princípio de obediência ao teu nome e às tuas vontades, não às nossas vontades, Deus. Eu coloco também diante de ti, Deus, os nossos pedidos de oração, Senhor. Ó Deus, esteja olhando, ó Deus, para os pedidos de oração, Deus, que tem sido feitos no decorrer da semana na nossa igreja. Ó Deus, que as vidas que carecem, Deus, da tua intervenção na saúde, o Senhor esteja cuidando, Pai, em nome de Jesus. Existem vidas que carecem, Deus, do teu cuidado na área da saúde. Cuida, Senhor. Ou melhor, continue a cuidar. Continue a reverter o quadro. Continue realmente a mudar, ó Deus, este quadro clínico. Continue, ó Deus, a verdadeiramente mudar, ó Deus, as falas, ó Deus. Em alguns casos, até as falas dos médicos, Deus, dizendo que não tem mais jeito, dizendo que não tem mais solução, dizendo que só tem que aguardar a morte. Ó Deus, mas a última palavra, ela é sua, Senhor. Por isso, ó Pai, nós clamamos agora por todos os enfermos. Trabalha, ó Deus. Trabalha, segundo a tua vontade. Trabalha também na nossa saúde espiritual, Senhor. Gera maturidade cristã sobre nós, Deus. Gera reconhecimento de que sem a tua presença nós não vamos muito longe. Na verdade, nós não vamos a lugar algum sem a tua presença. Por isso, Pai, eu lhe peço, Deus, neste momento, cuida de nós como pessoas, cuida de nós como igreja e nos abençoe, Pai, neste domingo. Que seja um domingo abençoado por Ti, que seja um domingo cuidado por Ti, que seja um domingo direcionado por Ti. E assim, Deus, eu abençoo o Teu povo que está neste momento, diante desta tela, Pai, diante de uma televisão, diante de um celular. Ó Deus, eu quero abençoar, ó Deus, essas vidas, eu quero abençoar estas casas. Ó Deus, porque eu entendo, ó Deus, que o Senhor é Deus de perto e Deus de longe. Por isso eu quero lhe pedir, ó Pai, alcance essas vidas agora. Ó Deus, alcance esses corações agora. Se tiver algum coração atribulado, se tiver algum coração apreensivo, se tiver algum coração triste, ó Deus, visita este coração agora, em nome de Jesus. Ó Deus, e libera sobre este coração uma unção de cura, ó Deus, para legitimar cura nesta alma. Ó Deus, para legitimar, ó Deus, mudança nesta alma. Assim eu lhe peço, Pai, entendendo que há poder no Teu nome. E é no Teu nome que eu clamo agora. Em nome de Jesus. Abençoa-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, querido. Que o Senhor te abençoe. E que Ele governe as nossas vidas. Que Ele governe as nossas vidas. E que haja em você um entendimento, querido. Eu não sou partidarista, nunca fui. Mas a gente precisa ter maturidade em algumas coisas. O nosso presidente, ele está no momento. Quer você queira, quer você não queira. E é por ele que a gente tem que orar. É por ele que a gente tem que orar. Aperta. Pensa nisso. Pensa nisso. Receba a bênção do Senhor. Pai, eu abençoo o Teu povo, Pai. Que o Senhor nos conceda um domingo abençoado. Guarda o nosso coração, guarda a nossa mente. Livra-nos, Deus, de toda investida do inferno, Deus. Anula, Deus, todas as retaliações contra a nossa vida. Em nome de Jesus.
Faz-nos verdadeiramente, ó Deus, entendendo, ó Deus, tudo que o Senhor tem para nós. E nos conceda um dia de bênção. E que o teu amor, a tua graça e a tua doce comunhão e consolação do teu Espírito Santo esteja conosco e conosco permaneça. Não só hoje, mas pelos séculos e séculos vindouros, desde agora e para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe todo domingo, querido de Deus. Nos vemos mais tarde, em nome de Jesus. Mais uma vez eu agradeço a você que está aí, que ficou aí até esse momento, que perseverou até o momento da bênção. Em nome de Jesus. Glória a Deus pela tua vida. E bora caminhar na presença do Senhor Jesus. Ótimo domingo para você, querido. Em nome de Jesus.